Quando a gente está pensando em consolidar uma carreira em publicidade, em comunicação, normalmente a gente se empenha muito e trabalho é o que não falta. A gente já teve dicas sobre isso aqui no podcast, quando a gente conversou com profissionais do mercado e também com alunos. Entretanto, é sempre bom a gente ter em mente que o excesso pode ser prejudicial. E é disso que a gente vai conversar hoje. Uma pesquisa muito bacana de conclusão de curso foi feita por um grupo de alunas de Publicidade e Propaganda da Unidade São Gabriel da PUC Minas. Na investigação, elas descobriram que muitos profissionais e muitas empresas também tratam como normal o descaso com a saúde mental no desenvolvimento de uma carreira. Eu tive o prazer de receber uma das alunas responsáveis pela pesquisa para uma conversa muito bacana para falar sobre o assunto aqui no podcast. Vamos deixar que ela se apresente e, a partir daí, a gente já parte para a conversa. Espero que vocês gostem. Eu sou Mariana Velar, eu estou formando, esse é meu último semestre, né, no primeiro semestre de 2025, no curso de Publicidade e Propaganda, pela PUC Minas do São Gabriel. E dentro, né, da multiplicidade do nosso curso, eu já naveguei por várias áreas, aí já fui da área de criação, já fui da área de performance, já fui da área de comunicação interna, e hoje eu assumo um cargo de analista de marketing numa empresa de tecnologia, e tem sido bem proveitoso esse cargo um pouco mais amplo para aplicar as diversas possibilidades, né, que a gente aprende no curso de publicidade. Estou muito feliz de estar participando aqui, de dar um pouco da visão do trabalho que nós fizemos, junto com a Beatriz, com a Luana, com a Tauana e com a Maria Luísa. A gente fez uma pesquisa sobre a saúde mental dos profissionais de comunicação, levantando as possibilidades, né, se há negligência ou não ali com a nossa saúde mental. A gente investigou ali bem a fundo o mercado de atuação e conseguimos levantar bons resultados. E acho que vai ser bem produtivo trazer esses resultados para cá. E aí, já pegando então carona no que você acabou de falar, né? Você mencionou o seu trabalho, a sua pesquisa feita com as colegas sobre saúde mental dos profissionais de comunicação. A minha vontade aqui é de começar entendendo por que, num trabalho de conclusão de curso de publicidade e propaganda, vocês resolveram se enveredar por esse aspecto da nossa vida profissional, né? Normalmente o mais comum é a gente pegar um fenômeno de comunicação, observar esse fenômeno e fazer reflexões sobre esse fenômeno. E vocês não pegaram um fenômeno de comunicação, vocês pegaram um fenômeno mais amplo, social. O que motivou isso e por que estudar a saúde mental do profissional de comunicação? Eu acho que o primeiro ponto é que está muito perto, é o que a gente vive. Então, escrever sobre isso, escrever sobre algo que a gente vive, a gente imaginou mesmo que seria mais fácil. E também pelo interesse sobre a saúde mental. Estava todo mundo ali, né? A época de TCC a gente sabe que é um pouco pesado. E a partir acho que do terceiro semestre do curso, você já começa a ter um senso crítico em relação ao mercado de publicidade. A gente escuta muitos relatos dos próprios professores que já têm uma carreira ali bem consolidada, de algumas situações que vivenciaram, que não foi muito legal, e aí gera um adoecimento, gera uma sobrecarga, e isso faz a gente refletir. Então, por ser uma vivência nossa também, e também pelo fato de não termos visto nenhum trabalho sobre essa temática, como você mesmo comentou, o mais comum é pegar um fenômeno ali e explorar aquele fato. Mas os fenômenos, eles também têm data, né, de validade, eles são trends e aí passa, e aí a gente queria realmente, bom, já que é para fazer, vamos fazer um negócio aqui que possa ser bem relevante, até para a nossa carreira mesmo, porque o TCC é um momento para pensar nisso, para pensar em currículo também, é um artigo que você está publicando ali, então a gente chegou no consenso que esse seria um tema bem importante de ser tratado também. De fato é. E, bom, deixa eu fazer as contas aqui. Vocês começaram o curso num contexto ainda de pandemia ou vocês já começaram no retorno às aulas presenciais? Começamos no contexto de pandemia. Então vocês começaram o primeiro semestre e ainda foi com aulas remotas, experiências de trabalho remotas. É bem diferente do que a gente teve depois, né? Era uma outra realidade.
Você acha, e no seu trabalho vocês chegam a tocar isso de alguma maneira, você acha que o contexto da pandemia colaborou para levantar esse tema da saúde mental no profissional de comunicação, a gente prestar um pouco mais de atenção nisso, porque acaba sendo uma coisa que muita gente, até para além da área da comunicação, sofreu bastante naquele contexto. Você acha que isso tem alguma relação ou não? Assim, o que vocês descobriram? Com certeza tem relação. A gente aborda, inclusive, que o espaço geográfico é importante. Quando não se tem espaço de trabalho, o seu espaço de trabalho é o seu espaço de descanso, não há limite entre trabalho e descanso. Isso considerando a própria atuação do profissional, sem mencionar também, vamos falar assim, a folga das empresas, né, de te mandar mensagem num horário que não é o seu horário de trabalho, porque você ainda está ali, está no seu local de trabalho, porque seu local de trabalho é a sua casa. Então, a gente entendeu que sim, esse momento foi um grande agravante, assim, e de diversos outros aspectos, né, por outras óticas também, sem ser a do mercado, também a saúde mental foi colocada em voga, né, por conta do momento que a gente estava vivendo, e isso acabou refletindo para que outras pessoas discutissem também sobre a importância da saúde mental ser preservada no ambiente de trabalho. Bom, no texto que vocês prepararam, vocês falam muito da ideia da precarização, dos contratos como freelancer, como PJ, a diferença de CLT e PJ, as cobranças para desempenho, essa sendo uma coisa muito característica do nosso mercado de comunicação, mas que a gente percebe de uma maneira mais ampla na sociedade. Como é que foi a escolha dessa pergunta de pesquisa e como é que foi o processo e, obviamente, as descobertas que vocês fizeram? Vamos tentar resumir, né, um ano de trabalho aí, mas como é que foi esse processo para vocês? Primeiro, a gente levantou algumas hipóteses. O nosso esquema não foi tão do tradicional. A gente não levantou um objetivo, depois os problemas, depois as hipóteses. A gente meio que inverteu a ordem, porque a gente tinha muitas hipóteses sobre a saúde mental, e uma delas era que sim, a saúde mental estava sendo negligenciada. Só que a gente não podia assumir isso sem dados. Então, a gente deu um passinho atrás e pensou, então vamos descobrir se a nossa saúde mental está sendo negligenciada dentro do mercado. E aí a gente levantou dados muito importantes que comprovam que sim, está sendo negligenciada. Dentro da nossa pesquisa, a gente obteve 112 respostas. 59,9% dos profissionais relataram um alto nível de sobrecarga em relação ao trabalho. E aí a gente tentou levantar se existia negligência ou não. E aí a gente trouxe uns dados bem interessantes que mostram que dentro dos respondentes, 89,7% sofrem com ansiedade, 44,8% com depressão e 37,9% por burnout. E estava bem explícito ali na pergunta se esse tipo de transtorno era decorrente do trabalho. E a gente comprovou aqui que sim. Então, a gente levantou, né, com outras referências e tudo mais, sobre a cultura de performance e a pressão no mercado de trabalho. O estresse, o burnout aumentaram muito com a cobrança constante que os profissionais de comunicação estão tendo ali. A gente tem também, além da cobrança das próprias empresas, aquela pressão de estar sempre informado. O mercado de comunicação, ele é muito dinâmico, muito ágil, todo dia é uma informação nova, e isso gera sobrecarga também, porque a maioria de todo mundo, né, quer ser um bom profissional, quer ter um bom desempenho no trabalho, para isso você precisa de conhecimento. Então, essa busca incessante também, tantos eventos acontecendo, tantas leituras que você precisa fazer, tudo tem que participar, tudo tem que estar, isso gera uma sobrecarga muito grande. E, além disso, né, por um lado, a gente está se esforçando para ser bem qualificado nesse sentido, e por outro, chegam pessoas que fazem cursos na internet, com coach, que às vezes cobram muito mais barato e as empresas acabam as contratando pelo baixo custo ali. É claro que o resultado não é o mesmo, isso a gente entende na faculdade.
A própria inteligência artificial, hoje em dia, eu faço uma última matéria com o pessoal de primeiro período. Semana passada eles levantaram que tem medo da inteligência artificial substituir o trabalho. Quando vai passando o curso, você entende que não é assim que funciona. Não vai substituir. É uma ferramenta, você precisa se adequar, mas o nosso trabalho dificilmente é substituído dessa maneira, sabe? Sobre isso, né, tem uma argumentação que a tecnologia se desenvolve, a gente precisa aprender a lidar com ela, não necessariamente uma inteligência artificial dessas que são vendidas como tal vão substituir a gente no nosso trabalho, mas talvez alguém que saiba usá-la. Sim. Né? Então, aí é que é o esquema, a gente precisa se capacitar para usar. Mas aí, você falou algumas coisas, Mariana, que eu acho que são bem interessantes aí. Você falou dessa cultura de performance. E que isso é uma coisa bem característica do nosso mercado. Como é que isso se manifestou no trabalho de vocês? Que foi um trabalho bem extenso, né? Vocês fizeram tanto uma etapa quantitativa, né? Vocês aplicaram um questionário e vocês também fizeram uma etapa qualitativa. Como é que vocês descobriram isso? Como é que essa cultura da performance apareceu? E o que a gente pode tirar daí? Com as discussões, né, que a gente foi fazendo ao longo do desenvolvimento do trabalho, surgiu 2 leituras que foram muito importantes para a gente. A primeira delas foi A Sociedade do Cansaço, do filósofo sul-coreano Han. Foi muito bom ler ele porque foi possível que a gente entendesse como que essa cultura do bem-estar e do positivismo, no final das contas, leva a gente para uma lógica de produtividade infinita, até a exaustão, né, que a gente abordou muito no trabalho, que foi o burnout, que é a síndrome do esgotamento relacionada ao trabalho, né? E uma outra também que foi muito interessante foi o Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, que é da Anne-Helene Petersen, que é um livro que aborda só sobre burnout, né? Ela conta algumas experiências dela e como que o burnout pode aparecer. Então, a gente entendeu que esse esgotamento se decorre da cultura de performance mesmo, dessa necessidade constante de trazer bons resultados, porque uma campanha só é uma campanha se ela gera um retorno financeiro, e a gente precisa o tempo todo estar preocupado com dado, com lucratividade e resultados no geral. Isso é uma coisa muito interessante que você fala agora, Mariana, porque o seu trabalho, né, o trabalho que vocês fizeram, ele, além de ter gerado um texto de TCC, ele gerou um produto, que foi um podcast. E eu escutei esse podcast e num dos episódios um convidado fala exatamente isso aí, né, uma coisa mais ou menos nessa linha, que é um dono de agência, né, daqui de Belo Horizonte, também comentando sobre essa história de, apesar da natureza do nosso trabalho ser criativa e a gente desenvolver atividades que são mais distantes dos números, os números nos perseguem, né? Eu acho que isso tem a ver com o desenvolvimento dessa história da performance, né? Da necessidade de performance, tudo estar atrelado a algo que é mensurável e, portanto, avaliável e verificável se deu certo ou se não deu certo por números crus, né? Isso daí pode ser muito ruim. Isso aparece no trabalho de vocês? Sim, aparece. Eu me lembro, eu usei esse termo no meu texto, ao longo do texto, que é a nossa criatividade ser capitalizada, né? A gente desce um trabalho criativo, mas existe prazo para ele e existe ganho sobre ele. Então, tem muitos estudos, né, que falam sobre o ócio criativo, como é necessário para que a gente exerça um bom trabalho nesse sentido, e no mercado publicitário isso acaba sendo pouco, né? A gente acaba não tendo tanto isso. E tem algumas só, a gente tem que realmente se reinventar para que isso possa acontecer de forma mais saudável, né? E aí o trabalho traz essa reflexão. Então a gente fala sobre isso, sobre essas problemáticas, e aí as pessoas, né, cada um no seu individual, tem que respeitar os seus próprios limites e começar a perceber até onde pode ir, até onde isso é saudável para mim. E, essencialmente, acompanhamento psicológico. A gente sabe que
o atendimento, né, na psicologia ainda é uma coisa que não é para todo mundo, a gente sabe que é muito caro e tudo mais. E aí entra a parte das empresas também, que é uma das coisas que a gente pergunta para as pessoas, se as empresas estão oferecendo algumas ferramentas para acompanhamento, né, com psicólogos e tudo mais, e a maioria responde que não, são poucas ações. Então, infelizmente, a gente caminha, mas a passos lentos nesse sentido. Eu acho que é interessante ver, ou ouvir, na verdade, né, nos episódios do podcast que foi produzido. E aí, pessoal, quem estiver escutando e quiser navegar e quiser escutar o podcast, eu vou deixar o link nas notas desse episódio aqui, para que todos possam escutar o Buguei Podcast, que foi o podcast produzido durante a concepção desse trabalho de conclusão de curso, né? E eu acho que tem uma coisa legal, que é justamente essa história de buscar condições para fazer um tratamento da saúde mental, que é uma coisa ainda muito além disso que você falou, Mariana, de não estar ao alcance de todos. É muito recente, né? Mudança nos planos de saúde para que eles contemplem atendimento psicológico, acompanhamento psicológico. Isso é uma coisa bem recente. A gente ainda tem menos ainda empresas que se empenham em fazer isso. Né? A gente está acostumando ver empresas que têm no pacote, sei lá, Gympass, né? Que agora tem um nome diferente, mas tem menos empresas que estão preocupadas ou que estejam preocupadas com a saúde mental dos seus funcionários. Né? Isso apareceu também lá? Aparece, e foi legal você ter comentado sobre isso, Caio, porque a gente tinha essa suposição. A gente supõe que é assim que acontece, e aí a gente foi atrás desse dado também. O dado que a gente levantou foi que dentre os respondentes, né, as empresas em que eles fazem parte, 72%, mais 72% das empresas não tem nenhum projeto, nenhuma ação voltada para a saúde mental. E para onde que isso leva? Leva para que as pessoas enxerguem a tratativa do tema como um estigma mesmo. Elas não têm liberdade para tratar sobre aquilo dentro das empresas. Então, há uma dificuldade, sim, em impor limites, há uma dificuldade em expor uma sobrecarga. Dentro dos respondentes, 93,3% comprovaram que, sim, existe um estigma e, sim, não consigo falar sobre isso dentro do meu ambiente de trabalho. E isso é muito problemático. A gente teve um campo aberto ali, né, para pesquisa qualitativa, e aí a gente recebeu alguns depoimentos que foram bem chocantes, assim, de situações reais de pessoas que foram demitidas por expor uma sobrecarga, por expor ali uma situação de burnout, e os profissionais pouco amparados nesse sentido. Eu enxergo a questão como uma maneira de pressão, né, de exercer pressão. Eventualmente, o empregador vai preferir se desfazer de um funcionário, né, desligar um funcionário que está apresentando um problema de saúde mental, ou está manifestando um problema e, portanto, reivindicando uma carga menor de trabalho. Ele prefere, às vezes, desligar esse funcionário porque existem vários outros que estão sujeitos àquilo, estão querendo se sujeitar àquilo porque o mercado é bastante disputado. Então, assim, a gente tem uma coisa de um mercado sem regulamentação, né? Não existe uma barreira para entrada. Então, você já mencionou, né, que existem profissionais que às vezes nem têm formação e que oferecem serviços com preço de trabalho, às vezes completamente fora da realidade, prometendo mundos e fundos, e você tem isso também dentro das empresas, né? Assim, colegas ou futuros funcionários que estão dispostos a fazer muita coisa porque a situação está desesperadora. Então, tem uma relação também que é externa às empresas, né? Assim, será que o pessoal falou disso na pesquisa? Porque tem essa pressão dentro da empresa, mas tem a pressão de que vem de fora. Eu não posso dizer não para essa nova demanda, porque senão vai vir alguém de fora e vai pegar isso e eu vou estar lascado. Isso apareceu? É uma estrutura social, né? Então, o que a gente quis fazer aqui foi um recorte. Inclusive, tem outras possibilidades de recorte que foram levantadas ao longo da pesquisa. A nossa avaliadora Lúcia sugeriu que a gente abordasse um pouco pela ótica, por exemplo, de como um recorte de gênero, né? Em um recorte de gênero, como que as mulheres são menos favorecidas nesse sentido. Então, tem a questão de gênero, tem a questão de renda,
né, a necessidade ali de um emprego, né, dependendo da classe social. Então, você, sim, às vezes se expõe a esse tipo de situação, porque precisa daquele emprego mesmo. Então, é uma estrutura social complexa, e se a gente for aprofundar nisso, dá para fazer um TCC sobre cada um desses recortes, né? E a intenção é essa mesmo, é não parar de entender sobre esse tema. Foi uma das coisas que a gente defendeu, né? Que esse é o primeiro. Então, a partir disso, a gente tem outras possibilidades de tratativa ali dentro. Agora, e eu acho que é muito legal e que vocês devem correr atrás disso, sim. Durante os episódios do podcast e lendo um pouco o texto de vocês, eu percebo muito que vocês fazem essa dualidade, ou jogam com essa dualidade do profissional que trabalha como CLT e do profissional que trabalha como pessoa jurídica, né, prestando serviços e eventualmente até os freelancers. Vocês perceberam que existe alguma questão que influencia o decaimento da saúde mental das pessoas e que esteja ligada a isso? Por exemplo, CLTs sofrem mais, ou profissionais pejotizados vão sofrer mais, ou os freelancers vão sofrer mais com questões relacionadas à pressão, saúde mental? Uhum. O que a gente levantou nesse sentido sobre os formatos de trabalho é que hoje a pejotização já passa a ser vista pela Justiça do Trabalho como uma forma de camuflar um regime CLT e driblar a legislação brasileira. Então, é um profissional que trabalha como CLT, só que sem a parte que a lei garante seus direitos, né? Que são todos os direitos trabalhistas ali. Então, isso é outro fato. Isso é outro fato porque a gente está entrando numa coisa de achar que o PJ que é o legal, que a independência que é o legal, mas a lei existe por um motivo. Ela existe para nos resguardar de coisas que podem acontecer ali dentro do ambiente de trabalho, e ela é importante, sim. Inclusive, tem vários relatos, né, que a gente comenta ao longo do podcast, de pessoas PJs compartilhando suas experiências, vivem, trabalham como CLT, o CLT onde vivem, o que comem, né? Trabalham como CLT e num regime PJ, assim, horário para chegar, horário para sair, mas é PJ. Então, a gente está muito atento, aproveitando, né, que esse podcast, né, o foco, o público-alvo são alunos ali da comunicação, a gente abordou isso no Buguei também, é uma coisa que a gente precisa estar atento. Não adianta a gente cair nessa falácia de ser dono do próprio tempo, de ser autônomo nesse sentido. Tem o freelancer, né, e tal, eu estou dizendo aqui de uma relação de trabalho com uma empresa, né, com um CNPJ ali vinculado a uma empresa. Então, uma coisa que a gente precisa ter muita atenção também, porque sim, acontece a precarização do PJ nesse sentido. Isso é muito grave, né, e pode atrapalhar as pessoas, porque afeta o rendimento. Né, você não tem todas as garantias, toda a segurança de um CLT, né, você não recolhe FGTS, não se recolhe FGTS sobre o seu trabalho, você não tem 13º, você não tem férias, porque não existe essa relação, pelo menos, né, que agora está maquiada, como você falou, e isso pode atrapalhar até o crescimento de uma pessoa que escolhe por trabalhar como PJ, né? Uhum. Assim como a gente trata também, né, na pesquisa, o lance do estágio. O estágio, ele também pode entrar um pouco nessa seara, dependendo, assim, tem vagas de estágio, isso a gente viu ao longo da pesquisa, que cobra francês de um estagiário para uma vaga de estágio, sabe? Então, colocam ali funções totalmente fora do salário, que é um salário de estágio, né, que existe um padrão ali de mercado, e cobra daquele estagiário como se fosse uma pessoa já júnior ou pleno, sabe? Então, a gente soube, inclusive, pela Luciana, era uma coisa que nós, integrantes do grupo, não sabíamos, e aí você, né, que é o responsável pelo setor de estágio aí no EAD, que existe um setor dentro das universidades que apoiam os alunos nesse sentido. Como era uma coisa que eu não sabia, a gente até comentou isso no Buguei, vale a pena reforçar aqui também que, sim, os alunos eles têm esse tipo de ferramenta de serem orientados, né, por professores e pessoas ali do colegiado sobre os estágios, o que deve e o que não deve acontecer dentro de uma relação de estágio, enfim.
Isso, a regulamentação do estágio ela é muito importante, porque ele vai ser chancelado pela universidade. E a gente, representando a universidade ou atuando aqui junto à universidade, a gente vai ver o plano de trabalho, qual que é a jornada, quais são as atividades vinculadas a esse estagiário, isso está compatível com o curso que esse estagiário está fazendo, essas atividades são compatíveis com a formação, né? Isso pode ser configurado como um estágio de verdade e, eventualmente, a gente tem que negar. A gente fala, não, isso não pode ser tratado como um estágio porque essas atividades não são. Você não está fazendo atividade de comunicação ou você não está sendo acompanhada por um profissional de comunicação, ele não está te ajudando, não existe alguém para te ajudar nesse processo, né? Ou então a carga horária não está compatível, os intervalos, a frequência semanal. Então isso são coisas importantes que vêm da legislação. A gente precisa sempre entender que o regramento ele não significa um cerceamento da atividade ou para nos prejudicar. A regra serve para justamente estabelecer quais seriam os limites, né? Então, normalmente ela está atuando do nosso lado, né? Que somos as pessoas que inevitavelmente somos o ponto mais fraco aí desse processo, né? Agora, outra coisa aqui, Mariana, aí já caminhando para as conclusões que vocês chegaram, né? Que é justamente isso de, bom, então você tocou na questão do estágio, a importância disso seguir regras, né? Como é que vocês acabaram por perceber como que se desenvolve uma carreira ou se existe uma maneira de se desenvolver uma carreira em comunicação ao mesmo tempo que se cuida da saúde mental? Isso é possível? Como é que a gente consegue trabalhar com publicidade sem sofrer com sobrecarga, sem ficar, né, atolado de serviço, sem dormir na empresa e aquela cultura da pizza e tudo mais? Como é que a gente faz para evitar isso? Tem uma forma? Caio, a gente não encontrou fórmula mágica, mas o que a gente conseguiu mapear foi que a inserção das novas gerações no mercado de trabalho está gerando um movimento para que as empresas possam se adaptar, sim, a novos modelos de trabalho, que é uma necessidade que as novas gerações trazem. A gente faz esse estudo sobre a ótica geracional e a gente entende que muitas situações que aconteceram no passado, hoje em dia já são muito difíceis de acontecer. O que você falou aí da cultura da pizza, né, que era uma coisa muito comum, a gente viu vários relatos disso, professores falando ao longo do trabalho, né, na gravação do podcast, Euler e Manu comentaram situações nesse sentido. Então, há essa esperança de que, sim, as empresas estão se adaptando a passos lentos, mas sim, estão se adaptando. E aí eu, pessoalmente, o caminho que eu sigo para viver no mercado, porque sim, é uma boa profissão, existe mercado para a nossa profissão, é um trabalho que eu gosto de fazer. O que eu sigo é me profissionalizar o suficiente para conseguir escolher bons ambientes, escolher empresas, porque vamos pensar que também uma relação trabalhista é uma troca, né? A empresa não está te fazendo um favor. Se você presta um bom trabalho, você pode ter essa opção também, né? De escolher, de opinar. E isso é importante. Então, se profissionalizar, estar atento, né, a novas coisas do mercado, enfim, eu acho que isso pode ser importante. Uma coisa que você fala aí, que é de se profissionalizar, é algo que eu, sendo um profissional que está há mais tempo aí no mercado, eu aprendi o seguinte, que o bom profissional é aquele que faz o próprio salário e é aquele que escolhe onde vai trabalhar, justamente porque ele é bom e que ele é disputado. E isso talvez tenha a ver com essa coisa que a gente percebe agora que você mencionou, as gerações mais novas, que escolhem o lugar de trabalhar que às vezes vai ter mais a ver com a sua visão de mundo, que se encaixem com a sua visão de mundo, que proporcionem uma situação que lhes dê conforto e ao mesmo tempo estabilidade e os desafios que eles gostam de ter ou que esperam ter. Então eu acho que a história que a gente vem conversando ao longo das semanas aqui no Briefing de Carreiras é justamente essa de, se você consolida uma presença profissional que seja marcante, as pessoas vão querer
que você trabalhe para elas. E aí essa relação de troca fica mais clara que você falou, né? É aquilo de, se a pessoa ela tem ali evidente o que ela consegue entregar para a empresa vai querer aquilo e eventualmente negociar os termos para que a relação seja a melhor possível, né? E cabe a gente também colocar esses limites, né? Fala assim, bom, então, vamos fazer dessa maneira, vamos fazer dessa outra maneira. Quando o funcionário ele tem essa voz, isso é uma coisa muito importante e eu percebo que as gerações posteriores à minha, elas são mais vocais, elas tendem a manifestar mais isso daí. E eu acho que tem uma coisinha, eu não sei se você concorda, que é o bom profissional, ele eventualmente não pede aumento, ele pede demissão. Né, que é, bom, se você não está enxergando o valor onde você está trabalhando no momento e não está enxergando que o que você entrega está sendo devidamente recompensado, eventualmente isso é um sinal de que você precisa ir para outro lugar, né? Então, vamos manter o movimento, vamos fazer a fila andar aí, né? É muito bom para a gente que está começando carreira escutar, né, pessoas com carreira consolidada, assim, como você falando nesse sentido, porque eu, com meus 24 anos, isso ainda não está totalmente maduro na minha cabeça, mas está muito mais maduro do que quando eu comecei o curso. Então, no início do curso pode parecer meio nebuloso, talvez essa relação, né, de clareza sobre qual é a sua posição dentro de uma empresa e que é uma posição importante, fique meio difícil de se enxergar, mas ao longo do tempo, com paciência, né, só focar em ser um bom profissional e aproveitar as oportunidades que a vida vai gerando ali, em algum momento isso fica mais claro, fica mais evidente. E sim, eu concordo com tudo que você disse. Espero chegar muito nesse nível que seja automático, assim, sem precisar pensar muito, a me forçar, não, vamos pensar aqui que sim, eu sou importante aqui dentro, porque a gente tem essa insegurança, a gente está começando carreira e é normal ter um pouco de medo do mercado também, mas com o passar do tempo eu acho que isso fica mais fluido. E uma coisa que muito interessante, que assim, óbvio, os tempos são outros, mas que a gente começa a ver, inclusive em trabalhos como o que você e as suas colegas fizeram, Mariana, que é justamente essa atenção para esse aspecto, a saúde mental, que não se observava antes. Então eu acho que para desenvolver uma carreira, da mesma maneira que a gente tem que cuidar da nossa saúde, que a gente tem que se alimentar bem para ter uma saúde legal, a gente tem que dormir bem para que a gente consiga trabalhar e funcionar durante o dia, a gente tem que cuidar da nossa cabeça, a gente tem que ter período de pausa, a gente tem que ter período de ócio absoluto ou o máximo que a gente conseguir, não transformar o lazer em performance também, para que a gente descanse e consiga trabalhar bem no dia seguinte, né? Eu acho que isso é uma coisa que essas gerações mais recentes, da qual você faz parte, já estão prestando atenção, né? A necessidade disso acontecer para desenvolver uma carreira boa, né? Sim, é um relato, né, dentro da pesquisa que aconteceu isso, direto eu lembro disso, que foi quando a Manu falou que ela se deu conta de que ela viveu a vida tentando ser um currículo. E isso é muito perigoso. Dentro do mercado de comunicação, isso pode ser muito comum por conta da cultura de performance mesmo que a gente comentou, né? Então, pensar em formas de remodelar isso nesse momento é muito importante. Muito bacana, Mariana. Muito obrigado pela sua presença aqui. Um abraço a todas as suas colegas de TCC e podcast, né? E quem curtiu esse episódio até agora, eu recomendo muito que dê uma passadinha no podcast vizinho aqui, na mesma plataforma que a gente tá, tem o Buguei Podcast, o link tá aqui nas notas, você pode acessar e escutar os episódios e ver o que a Mariana e as colegas dela conversaram com os convidados sobre justamente saúde mental no mercado de comunicação. Muito obrigado, Mariana, valeu demais a sua presença aqui. Eu que agradeço, Caio. Muito obrigado pelo convite. Parabenizar aí você e a PUC pela iniciativa de gerar uma visibilidade maior sobre esse tema. Com certeza vai ser muito importante para quem está estudando publicidade nesse momento. Bacana demais. Um abraço, então, e até a próxima. Até a próxima. E aí, o que vocês acharam? Aguardo os comentários aqui no episódio, tá? Coloquei também aqui nas notas o link para o perfil da Mariana no LinkedIn. Bora expandir a nossa rede e conectar lá.
E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o processo de estágio, podem me mandar uma mensagem no caiocgo@pucminas.br. Quem sabe a sua pergunta não vira uma pauta para um novo episódio, ou mesmo uma pergunta para um próximo convidado ou uma próxima convidada. Participe, esse espaço também é seu. Esse podcast é uma produção do Núcleo de Estágio do curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. Roteiro e apresentação, professor Caio César. O curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas é coordenado pela professora Alessandra Girard. Faz parte do colegiado do curso a professora Maria Carmen Martinez Borges. A chefia do Departamento de Comunicação da PUC Minas é da professora Viviane Maia. A professora Adelina de la Fuente é a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Esse episódio foi gravado nos estúdios Mofo e pelo Teams, em Belo Horizonte. A trilha sonora é de Quincas Moreira. Assine esse podcast para sempre ficar por dentro do que acontece no universo do estágio no curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. E lembre-se de deixar as 5 estrelas para que mais gente possa ter contato com esse conteúdo. Um abraço e até a próxima!